sobre a onipotência da vontade do homem. Vimos que quando Adão pecou, ele foi um pecado de orgulho, então afeta a inteligência. São Tomás vai explicar que existe uma mútua colaboração. A vontade move a inteligência em certo aspecto, mas em um aspecto mais preponderante é a inteligência que rege, inclusive, a vontade do homem. Com o pecado original, na inteligência, nós temos a ferida da ignorância. E na vontade, nós temos a ferida da malícia. Então, vamos ver aqui a questão da onipotência da vontade. Porque a vontade do homem é uma potência com uma inteligência muito poderosa. É muito. E hoje em dia, dado ao século frouxo que nos toca viver, nós não usamos o potencial da vontade humana. E no homem isso é muito prejudicial. Porque como somos movidos por inteligência e vontade, se a nossa vontade estiver frouxa, a nossa inteligência vai estar muito judiada, maltratada, porque em certas coisas, como eles diziam, a vontade move a inteligência. Então tem uma frase aqui de Lacordaire. Lacordaire foi um dominicano que teve um grande orador. Ele diz assim: quero, ou seja, querer, a vontade, não, desejo. Esta palavra, que é usada com muita frequência, constitui, no entanto, uma das coisas mais raras do mundo. Mas quando qualquer homem possui o segredo da vontade, ainda que seja pobre e último de todos, tem a certeza de que um dia vos há de ultrapassar. Nós vemos isso nas crianças. As crianças, quando aprendem depois de sim e não, é quero e não quero. É interessante, porque quando elas emperram no não quero, só alguém com maior força de vontade pode mudar isso. Então o querer é o fato do quê? Uma decisão que é da vontade, uma determinação movida pela inteligência. Se o homem determina eu vou fazer tal coisa, não é que assim eu quero, eu posso, eu faço, não é bem isso. Deus ajuda, mas eu quero, se eu posso, eu farei. Humanamente falando, o homem tem em si esta... E nem vou falar de graça ou sem a graça. A graça vai fazer o homem ir além. Mas humanamente falando, na estrutura humana, o homem tem uma vontade e ele, quando determina aquilo, ele tem como concretizar aquilo. Por isso a frase do nosso amigo aqui, o Lacordaire. Segue o padre aqui dizendo: quem não souber querer nunca será homem. Isso é verdade. Porque primeiro nós desejamos as coisas e depois com a inteligência, não? O desejo da vontade, a vontade submete à inteligência, esse desejo, e quando ele é inteligente, nós começamos a concretizá-lo. Como vimos que o homem deve governar, então o homem que não quer governar nunca será governador de nada, governante de nada. O homem que não quer ser um homem casado e ser pai e ter uma esposa, ele nunca vai ser um homem apto para isso. Então temos que ter os desejos. Um homem que não quer ser padre, se for sacerdote, porque sei lá, quis, é um que restou para ele, nunca será um padre de verdade, entendeu? Não a questão só da ordem sacerdotal ou do munus ou do ofício. Não, ele tem que querer com desejo forte aquilo que ele exerce, porque assim ele nunca vai ser de fato o que ele está fazendo. Então o homem primeiro tem que querer ser homem. E vimos que o homem, falando do sexo masculino aqui, a partir de agora, a isso o homem, vamos entender por sexo masculino no sentido estrito, ele é um ser que começa muito imperfeito, já geneticamente falando, um X e um Y. Então a educação que recebemos dos nossos pais devem fazer esse Y falar mais forte do que o X. A mulher é XX. Então esse X faz com que o homem tenda a ser um pouco frouxo. E vemos isso nas crianças, nos meninos. Você vê um menino ali frágilzinho, covardezinho, pedantezinho, é o X. Que com Y não está dando certo não. Então o que vai? Se impõe, se
se castiga o erro, se estimula ao bem, ao sacrifício, então aquele X vai afrouxando e o Y vai falando mais forte. Então a primeira coisa que o homem deve querer é ser homem. E Aristóteles diz que o jovem, com todo respeito aos senhores, é um ser imperfeito. O homem pleno é o sábio. E não há sabedoria nos jovens. É uma virtude, é um estado de alma, falando no sentido natural também, que é própria de quem tem experiência de vida. E hoje, senhores, já havendo uma crise da virilidade, o homem não quer ser velho. Isso é triste. Eu não falo de rugas e de andar corcunda e de estar com uma bengala na mão. Não. Eu falo de maturidade de alma. Porque quanto mais o homem for velho, no sentido de maturidade, mais será homem e terá maior responsabilidade. Isso era tão sério nos tempos sadios que o velho, o vô, ele era uma figura de sabedoria e mesmo lá em cima da cama a responsabilidade não se afastava dele. As pessoas iam pedir conselhos, o velho aconselhava, exortava, tinha suas palavras sábias que eram um alento para inclusive os mais novos. Então, quando o homem não quer ser velho, ou seja, maduro, ele não quer ser homem. E nós vemos a investida disso, senhores, a partir desta frase do padre aqui, nós vemos isso de modo grosseiro no século que vivemos. Primeiro que existem 1000 artifícios para o homem não envelhecer. E junto com esta falta de envelhecimento, de maturidade, 1000 artifícios para que o homem fique afeminado. Lembrando que o homem, quando é um menino, ele é um ser imperfeito. E aí ele se assemelha muito a parece uma crueldade, mas sim, uma menininha. O molequinho é meio frouxinho mesmo. Delicado, covardezinho, como eles diziam, foge do sacrifício. Então, numa juventude, adolescência e juventude, isso sendo realçado, aí fica afeminado de fato. E nós vemos, as modas, porque a roupa tem um poder imenso sobre o ser humano. Nós somos e pensamos do jeito que nós vestimos. Isso que um hábito não faz o monge não é verdade. O monge de verdade não está sem hábito. A mesma coisa que um padre. O meu sacerdócio não consiste na minha batina, mas supõe. Então, a roupa faz um homem, sim. Por isso, antigamente, por exemplo, para os senhores terem ideia de que isso era muito sério e segue sendo, um menino, quando tinha 12 anos, ele recebia a calça do pai. Por isso tem o ditado de ter as calças bem postas. Porque antes dos 12 anos, um homem jamais usava calça. Os senhores podem ver as fotos antigas do bisavô para trás, em que ele estava com uma bermuda e meias compridas. Até para a primeira comunhão. Por quê? Porque ele era um homem pela metade. Um menino é um homem pela metade. Depois dos 12 anos, ele usava uma calça. Por quê? Agora ele é homem inteiro. Ele tem que se comportar, tender a o que os homens que usavam calças compridas deveriam fazer. Então, a roupa colocava no homem, no menino, já vestido de calças pelo seu pai, essa responsabilidade da virilidade, da maturidade, mesmo sendo jovem, não? Então segue aqui o padre dizendo: atualmente são raras as vontades fortes. A vontade fraca se chama veleidade. É quando a gente quer, mas não quer. Quer da boca para fora. Eu quero estudar, não sei, física. Por quê? Porque não passou outra coisa na minha cabeça. Mas quando encarar a física, não, eu não quero estudar isso daqui. Isso é veleidoso. Depois vai querer ser um grande filósofo. Aí quando vai encarar a filosofia, não quero isso. Vou ser matemático. Quando fica transitando de quero e quero e quero e quero, é sinal que a vontade não foi determinante, foi veleidosa. É um querer superficial. Então, atualmente são raras as vontades fortes.
Isto deve-se, diz aqui o autor, em grande parte aos contínuos benefícios da civilização que desgastam as energias. Eu não sei em que ano esse senhor escreveu, não me lembro, mas em todo caso as coisas mudaram. As facilidades do século de hoje faz com que o homem tenha menos esforço de vontade. Então, se ele dizia que naquele então eram raras as vontades fortes, muito mais raro hoje. A cultura intensiva do espírito, que nas classes superiores fez passar para um plano secundário o desenvolvimento da vontade, e é principalmente ao progressivo enfraquecimento das convicções morais e dos sentimentos religiosos, sem os quais não é possível a existência de caráter dignos. Então, o homem de vontade frouxa vai ser um homem frouxo. O homem sem vontade vai ser um homem sem caráter. Isso é muito sério. Então, quando vai ser, por exemplo, o primeiro emprego, vai ser um vagabundinho, entendeu? No namoro, vai ser um pilantra também. Quando casar, vai ser aquele que só vai garantir a comida a duras penas para sua casa. Vai ficar com um espírito lascivo, vai deixar os filhos soltos, vai sobrar para a esposa criar todos e se virar, porque é um homem sem caráter. Ele não quis ser um bom filho, ele não quis ser um bom trabalhador e estudante, ele não quis ter um namoro santo, casto, ele não quis ser um homem justo como pai de família. Então ele é um homem desmantelado. E o século, com as suas facilidades, corroboram muitíssimo para que isso aconteça. Então, por exemplo, para facilitar a falta de vontade, nós temos hoje, sem querer ser cruel, mas sendo, todos os circuitos eletrônicos que facilitam tudo. O pecado e a informação. Então, o homem não quer mais ter conhecimento, por exemplo. Eu vou ter que ler um livro. Vamos lá no Google, digitamos uma frase e aí temos só aquilo resumido. Isso é fácil. Então isso gera, por exemplo, numa pessoa a falta de consideração, de amor à vontade do conhecimento das coisas. Porque conhecer não é saber uma informação, é conhecer a causa da coisa. Então, por exemplo, no sentido intelectual, vai ser um homem que busca informações e não o conhecimento das coisas. E é muito mais fácil. Então, esse desenvolvimento da civilização, os benefícios que a civilização moderna traz, vai facilitando muito, por um lado, e vai deixando que as pessoas busquem tudo fácil e de modo superficial. E para o homem, o fácil e o superficial prejudica a virilidade dele. Porque o homem não é chamado a coisas fáceis, mas ao árduo, ao difícil, que exige o sacrifício. Então, quando não há sacrifício no homem, em todo sentido, ele vai atrofiando a virilidade dele, necessariamente. Eu não estou dizendo que vai ser só homem que estiver com uma enxada na mão e debaixo de um sol de 40 graus. E que o homem que estiver no escritório, à luz LED, com um computador lá 12 horas na sua frente, ele não é homem. Não é isso. Se o homem do campo estiver arrastando a sua enxada, se queixando, refunfinhando por isso, ele está sendo menos homem. E se o que está lá no computador, no seu escritório, na sua luz LED, lá 12 horas por dia, estiver refunfinhando, reclamando, se queixando, ele vai ser menos homem, porque mesmo sendo duas vidas distintas, em ambos casos existe sacrifício. Então não é só a enxada que faz o homem virar homem, não. Se ele tem que encarar a sua vida do escritório, pegar o seu metrô, trem e a vida da sociedade moderna, ele tem que fazer isso como homem. E exige também um sacrifício tanto quanto o que está com a enxada na mão. Não aqui fazendo apologia somente a um estilo de vida, porque o homem, onde ele estiver e desempenhar a sua virilidade, ele sempre vai encontrar o sacrifício. E se ele busca o meio mais fácil, ele está sendo menos homem. O êxito, diz aqui o autor, seja em que carreira ou profissão for, pertence sempre às inteligências mais vivas e às vontades mais fortes. Então nós vemos, por exemplo, que muitos se deparam com o fracasso. Aí a culpa não é a novena do menino Jesus de Praga. Não é. Não foi porque eu pedi uma novena de missas e não fez efeito. Não é. É porque Deus... Eu vou morrer dizendo isso, hein? Até que me prove o contrário. Deus não faz
o que nos compete fazer. Querer é nosso. Ele já deu a potência volitiva. Se o homem não quer, não tem santo no céu e Deus no paraíso que faça o homem fazer o que compete estritamente ao homem. Não tem. E o êxito, seja, como disse aqui, em qualquer carreira ou profissão, pertence sempre às inteligências mais vivas e às vontades mais fortes. Então, se nós encontramos o fracasso, seja nos estudos, seja na vida que for, em qualquer aspecto, é porque a nossa vontade estava já mal. Não era vontade firme, era veleidade. E eu vou lhes dizer uma coisa: a vontade frouxa é uma inteligência miserável. E aqui não vamos tampouco entender que a inteligência é de um homem muito inteligente no sentido de currículos de vida. Não, é de usar a sua potência intelectual. É diferente. Porque tem muitos que têm muitos certificados e muitos carimbos e muitas coisas que não são inteligentes. Certo? Não podemos achar que quem tem os seus diplomas são os mais inteligentes, porque hoje em dia isso não é verdade. Aqueles que, ao pronosticarem o futuro de qualquer rapaz, apenas atende às suas qualidades intelectuais e à classificação escolar que ele obteve, enganam-se sempre. No nosso país é costume premiar os alunos mais inteligentes e mais bem classificados. Em algumas escolas inglesas, diz aqui o autor, não se procede assim, e com razão. Os prêmios são concedidos àqueles que durante o ano letivo mostram possuir melhores qualidades de caráter. Isso é verdade. A nota, o 10 ou 20 ou sei lá o que, porque muda sempre, não sei como é hoje, não quer dizer muita coisa. Posso tirar um 10 ou um 20, o seminário é de 0 a 20, colando de alguém. Não é verdade? Isso é possível. Então não quer dizer que eu sou inteligente porque eu tenho 10. Esse 10 pode ser que não me pertença. Eu olhei do lado e colei. É dele. Tem que falar para ele: olha, obrigado pelo 10, mas não me pertence. É de um amigo aqui do lado. Agora, as qualidades de caráter, essa força de vontade, o esforço de estudar, porque nós temos a ferida da ignorância, que o conhecimento não é fácil. Não é fácil entender as coisas. Mesmo gostando, é uma tarefa árdua. Muito mais do que encarar uma enxada debaixo do sol. O homem tem uma ferida, né? Luta para conhecer, porque devemos conhecer, buscar o conhecimento, mas a ignorância é violenta. Assim que o caráter e aí a força de vontade prende. Então o objetivo desse sistema consiste em afirmar o predomínio real e insofismável da vontade. Então o poder da vontade. O capítulo vai chamar de onipotência da vontade. De certo modo, assim é. Seguindo aqui o raciocínio do nosso amigo, na maior parte das vezes, a sorte não existe, não passa de uma palavra cômoda para uso dos preguiçosos e dos fracos. E também daquelas pessoas que desmerecem a vontade do homem. Aí fala assim: eu era uma pessoa muito, sei lá, com uma vida sofrida e hoje tem muitos bens. Ele teve sorte na vida. Quando alguém diz isso, é porque não acredita no poder da vontade do homem. Pode ser que morou numa casa de pau a pique ali, e hoje seja uma pessoa bem-sucedida, porque ele não quis aquilo, nem para si, nem para os seus, começou a ralar, vencendo cada passo da vida, e hoje tem um poder aquisitivo, falando economicamente, por exemplo, muito maior do que aquele que não tinha nada no seu passado. Não é sorte. A pessoa em questão teve o quê? Força de vontade. Porque sorte não existe. Então os preguiçosos e fracos, e aqui o autor vai dizer uma coisa que já havíamos dito: o cômodo, o fácil. O cômodo fácil é inimigo da força de vontade. Sempre. O homem que busca o mais fácil, mais cômodo, vai ficar afetado. Vai ficar meio senhorita. Vai ser um frouxo. Para ter sorte, basta ser perseverante. Quando um homem ultrapassa os outros em talento, virtude e prosperidade material, é fácil encontrar o segredo dessa superioridade. Reside na energia da sua vontade. Isso é verdade. E aqui também fala da virtude. Nós não somos virtuosos, ou somos pouco virtuosos,
poucos virtuosos, porque nós queremos ser o que somos. São Tomás vai dizer que o primeiro conselho para ser santo, queira ser santo. Primeiro, ele não fala para rezar mais, não. Ele não fala para jejuar mais, não. Ele fala o quê? Queira ser santo. Querer eficaz. Não veleidoso. Eu gostaria muito de ser santo, mas não sou. Não, isso não serve. É igual eu não quero pecar mais. Não serve. Eu gostaria muito de parar de pecar, mas não tem jeito. Aí não tem jeito mesmo. Não vai ter jeito, porque estamos dizendo, em outras palavras, que nós não temos jeito. E a minha vontade se determinou que eu não tenho jeito, então não tenho remédio, estou lascado. O mesmo segue aqui dizendo sobre a vontade. Se pode dizer relativamente aos povos que no mundo conseguem hegemonias e caminho na vanguarda da civilização. Quem souber querer pode ter a certeza de alcançar o que deseja. O êxito é mais ou menos demorado conforme as aptidões de cada um, mas os esforços perseverantes têm sempre uma recompensa. Tudo é questão de tempo e não é nada que resista a uma vontade forte e obstinada, nem os homens, nem a natureza, nem os elementos. Isso é verdade. Nós temos o caso, por exemplo, do Santo Antão, do deserto do Egito, o Abade. Ele morreu com centenário e por décadas o demônio infernizava diariamente o santo. Quem conta a sua vida é o Senhor Santo Atanásio, também um grande santo. O inferno chegava no Egito como um exército invadindo uma região. O diabo aparecia como uma mulher pelada, com todas as coisas imundas e todos os prazeres da carne, com todas as ambições deste mundo. Os demônios, não era só um, era um monte. E Santo Antão, a fina flor da virtude. Anos resistindo, anos e 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 anos, até que teve a última tentação, em que o diabo apareceu como uma criancinha escura, frágil. Aí Deus mostrou para Santo Antão o que é o demônio diante dele. Nada mais do que um moleque fraco. Por que Santo Antão não caiu? Deus assistiu? Sim. Deus sempre assiste quem está determinado no bem. Sempre. Quando nós queremos algo de fato virtuoso, honesto, que não vá em contra da salvação da nossa alma, que corresponde com a natureza e a vontade que Deus nos deu, que corresponde com os planos de Deus, que é fazer o bem, óbvio, isso é no sentido mais geral, sempre temos auxílio de Deus. Sempre. Por isso, então, o homem determinado, com uma vontade firme, e que quer ser homem com a plenitude da palavra e do ser homem, ele sempre estará assistido por Deus. Aí, então, a sua inclinação ao nobre, ao sacrifício, ao bem comum, em definitiva, com a assistência de Deus, não tem quem segure essa pessoa. Nem demônio, nem sistema anticatólico, nada e ninguém. Então aqui segue dizendo, a vontade é por si só um elemento de altíssimo valor humano. Aquele que a possuir nunca pode ser considerado um ser inferior. Mesmo quando encaminhada para o mal, como acontece com os criminosos, ninguém pode deixar de admirar, embora com mágoa ou até repulsa, por isso que a vontade revela o poder mais específico do homem. Então isso daqui é muito impressionante, porque nós vivemos num país cuja criminalidade é gritante. E toda essa ordem do crime está perfeitamente organizada, melhor do que o sistema de governo do país. E por que conseguiram essa ordem admirável? Porque quiseram. E por que nós não temos uma organização sem entrar no modo de governo, nessa república maligna? Vamos lá. Porque não querem. Simples. Não dá. Claro que dá. Tem país pior que o Brasil que conseguiram. Acho que El Salvador, né? Há pouco tempo, um presidente com uma testosterona alta pôs ordem naquilo. Um homem. Que Deus o conserve, e se ele não for convertido, o converta. Mas consegue, senhores. E se conseguimos para o mal, também conseguimos para o bem. Só consiste em mudar a direção que caminhamos. E eu vou lhes dizer uma coisa aqui, falando do mal. O pecado
Basta olhar para a nossa alma, cada um tem a sua e sabe o que faz. O que nós fazemos para o pecado é muito. E se tirássemos o pecado e colocássemos a virtude, estaríamos em alto grau de santidade, porque o pecado exige força de vontade também, mas colocada no mal. É a mesma. A gente só tem uma vontade. É uma única potência. Então ela ou vai para o bem ou ela vai para o mal, com a mesma veemência. Aí depende de quem a dirige. Nós, se colocamos o acelerador para o mal vai solto. Se colocamos para o bem vai de vento em povo. Aí, referente à vida intelectual, vai dizer o mesmo o autor aqui. A vontade é tão necessária ao estudioso e ao erudito como a inteligência. Para dominar as dificuldades da ciência, é preciso aplicar o espírito com perseverança, a investigação da verdade, recomeçando o estudo sempre que seja preciso e não temendo nem as longas locumbrações intelectuais, nem a fadiga, nem os insucessos. Daqui eu me detenho. O homem é a cabeça da onde ele estiver. A cabeça no corpo tem o que? A inteligência. O cérebro, a massa cefálica, tudo que em realidade é a alma que entende e compreende, mas se vale desses órgãos. Assim que o conhecimento maior pertence ao homem. Por isso nós temos que estudar. Isso é muito sério. Antigamente, quando o mundo era normal, as mulheres sabiam ler e escrever com muita sorte. Sabia? Mas quem sempre sabia ler e escrever, fazer os cálculos? Os homens. Era raro, tinha homens e tem, que não eram alfabetizados, mas em muitas coisas sabiam, principalmente cálculos, não? Então nós temos que ter em alta conta, grande estima à vida intelectual. Não estou dizendo que devemos todos aqui estar formados nas universidades, faculdades da vida, não é bem assim. Mas o homem tem que ter o conhecimento, porque ninguém vai poder reger. Um dia você vai ter que ter os filhos e instruí-los, então ninguém dá o que não tem. Então por isso aqui a importância da vida intelectual. E aí outro problema, a vida intelectual no sentido nobre da palavra é fácil? Não. É o mais árduo que há, é o conhecimento, como lhes dizia há pouco. Então o homem não pode fugir disso. Todo que é árduo nos pertence, o conhecimento nos pertence, o perseverar nos pertence, não é fácil perseverar. Então, quando o homem não encara essas dificuldades, entra em detrimento à sua virilidade também. Porque estamos fugindo do árduo. Não. Nós empeitamos o diabo com a cruz de Cristo, vencemos. O pecado com a cruz de Cristo, o vencemos. A ignorância por amor a Deus, que é a verdade suprema, e a vencemos. Entendeu? Isso é muito importante na vida do homem católico. Então, as obras de gênios que o grande público geralmente considera fáceis e espontâneas são sempre, quase sempre, o resultado de uma longa paciência e de um esforço pertinaz, obstinado e invencível. Outra virtude muito viril, a paciência. O homem não dá chilique, nunca. A criança, o menino, vamos entender no modus nordestino, menino é quem não é maior de idade, o moleque. O moleque ainda tem o seu chiliquezinho, por quê? Porque ele é um homem perfeito. Mas adolescente para frente não pertence ao sexo masculino chilique. Deixemos para as senhoritas, hein? Quando dá pane numa senhorita, que elas façam os chiliques dela. E não deixa de ser falta de virtude. Mas um homem é falta de virilidade. Aí tem que saber argumentar, ouvir, refutar, aprender e se calar. Fora disso, não tem outra ato humano de palavras. Bater boca e ficar com chilique não pertence ao homem. Então vemos que o que? A vida, a vontade levada a sério vai causando aquelas virtudes que quando falamos delas parece tão difícil. A fortaleza, a perseverança, a paciência, porque como o homem na plenitude da palavra vai enfrentando o difícil, necessariamente vai gerando virtudes.
se está com Cristo, sobrenaturais, se estiver sem Ele, pelo menos as naturais. Mas aí, por quê? Porque a razão vai reinando sobre aquele ser humano. Então, só a insuficiência da vontade é que explica, às vezes, a mediocridade de certos espíritos aos quais não falta lucidez. Então, uma vontade medíocre fará um ser humano medíocre. E, senhores, nós vemos isso. Aqui, olha, não estou querendo atacar ninguém, estamos mostrando os males dos séculos, de como nós vivemos neste século, inevitavelmente temos um ou outro mais ou menos, mas isso daqui é muito atual. Hoje, por exemplo, também graças à crise da igreja, para piorar um pouco mais, as pessoas, já falamos há pouco e repetimos, as pessoas têm grande desmerecimento da santidade. Porque eu creio que todos os senhores já ouviram. Ah, não, é difícil ser santo. Nisso eu não discuto. Se fosse fácil, estaríamos transitando entre santos. É difícil. Mas agora dizer que é impossível, aí nós estamos aí transitando numa afirmação de gente medíocre. Que é difícil, concedo. Mas impossível, não. Nunca foi e nunca será. Por quê? Porque para chegar à santidade eu tenho que violentar a minha covardia, a minha frouxidão, a minha falta de perseverança, minha ignorância, que tem que conhecer a Cristo, nosso Senhor, tenho que me prostrar, me render a Ele absolutamente, isso não é fácil. Então precisa ter o quê? Um espírito viril. Tanto que a igreja chama no hino de vésperas as mulheres mártires, mulheres viris. Por quê? Porque é uma fortaleza sobre o feminino, e do homem é sobre um homem comum e corrente. Então, quando tem insuficiência na vontade, nós temos só alma medíocre, e é o que? O que nós vivemos nesse século, só medíocres. E desacreditam, inclusive, o que Deus faz, que são santos. Os santos foram homens de grande força de vontade, diz aqui o autor, e de fato, olha, ninguém pôde segurar Santa Teresa d'Ávila, que não tinha nada para fundar os seus Carmelos. Andava pedindo dinheiro, perseguida pelos carmelitas calçados, que ela é uma reformadora do Carmelo, falando das mulheres, São João da Cruz dos homens, ela que dá um pouquinho mais de coragem para São João encarar esta empreitada, ela, hein? Mas Santa Teresa, ninguém segurou. Essa mulher morreu com a obra de Deus concluída. Baixinha aí, espanhola também, tinha nada mais do que Deus, uma força de vontade inquebrantável. Nem bispo, nem superior geral, podia passar por doida, por maluca, não importa, ela sabia que estava com o Nosso Senhor, os outros que pensem o que quiserem. E a moral da história, está lá incorrupta, santaça, e venceu todos os seus adversários e fez a obra de Cristo acontecer no Carmelo. Uma mulher, hein? Vamos falar do que nos mais próximo dos homens. São Luís de Montfort. Se os senhores tiverem a dita de ler a vida dele, maravilhosa. Mesma coisa, um sacerdote que vê que o seu país está estragado, no catolicismo frouxo, vai a Roma, pede ao Santo Padre para ser um missionário apostólico, ou seja, um missionário com induto, com faculdades do Santo Padre para evangelizar o reino da França. Então, de todo o território da França ele podia pregar e fazer missões, tudo com o aval do Papa. Fez, o Papa concedeu. Mas em dioceses que ele entrava, perseguições de padres invejosos, tinha que deparar com um catolicismo superficial, ninguém rezava e mal ia à missa, e ele fez o quê? Povos fervorosíssimos. Quando vieram depois a Revolução Francesa, a Lavandé, por exemplo, aquela gente que morreu com o Sagrado Coração de Jesus aqui estampado no peito, foram evangelizados por este homem. Quem não rezava uma dezena por dia, saía rezando o seu rosário diariamente. Uma missão de São Luís era árduo, hein? Tinha rosário, catecismo, missa, os cantos lá dele eram um dia inteiro intensíssimo. Ele embora, o fervor ficava. Quem segurou este homem? Ninguém também. Perseguido, caluniado, traidores e um monte de mazela, as típicas, e mesmo aí não tinha, ficava de triste, chorando pelos cantos. Tem até um canto
que ele compôs e que fala assim: um amigo me traiu, bendito seja Deus. E aí ele vai, por que eu vou ficar chorando? Me traiu, foi embora, tchau, que Deus tenha piedade. Então, não fica, o homem não fica choramingando, se lamuriando pelos cantos. Não. Tem Cristo, tenho Deus, minha força de vontade, tem que ir para o céu, avante, quem não quiser, fique pelo caminho. Então é isso daí, uma força de vontade inquebrantável. Sendo iguais pela natureza aos outros homens, falando dos santos, obtiveram vitórias extraordinárias sobre si próprios. Porque aqui não é fazer só bem aos demais. O maior inimigo a ser vencido é a si mesmo. Então nós vemos um São Luís de Montfort pregando, um Santo Curadaso, a Santa Teresa viajando, mas sozinho. Quando eles estavam em suas casas, eles não acordavam meio-dia. Não, porque era diante de Deus que praticavam virtude. Então não é assim, eles eram muito penitentes, jejuando diante dos outros, em casa, se arrebentando de comer. Não, era penitência diante de Deus também. Não era que mostravam serviço aos olhos dos homens e quando não tinha ninguém ficavam de pernas pro ar. Não, eles trabalhavam constantemente também diante de Deus. Não é ser virtuoso aos olhos humanos, é aos olhos de Deus. Então eles se venceram, foram extraordinários sobre si, aceitaram todos os sacrifícios, dominaram os apetites inferiores, renunciaram por amor a Deus os mais honestos prazeres da vida e desta maneira chegaram à santidade. Aí aqui outra afirmação do autor: ninguém pode corrigir os defeitos que possua sem ter vontade própria e decidida. E aqui é outro aspecto. Os santos, o conhecimento de si mesmo, faz com que nos conheçamos com os olhos de Deus. Então, a partir do momento que vemos o que somos, nós queremos ser o que Deus quer que nós sejamos. Aí vem aquela batalha interior de vencer a si mesmo. Quando nós não temos essa força de vontade de ser o que Cristo quer que sejamos, nós nos conformamos com aquilo que nós somos. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela, como dizia, cantavam por aí. Então os santos têm esta nobreza de alma. Eu sou mazela, sou desgraça. Agora eu tenho que me reconstruir, sim, conforme o ideal que é nosso Senhor. Mas para isso tem que ter a força de vontade. Não basta somente esse vislumbrado homem novo que é maravilhoso e por admiração querer ser igual a Cristo. Só por admiração, não. Eu tenho que querer o meu querer ser igual a Cristo, detesto o que eu sou, o homem de pecado, e me submeto ao prototipo que é nosso Senhor. Então os santos conseguiram essa dica. Os homens virtuosos se assemelham a este ideal. Agora os homens fracos, medíocres, eles não têm a força de vontade de renunciar a si mesmo, nem de conhecer a si mesmo, e muito menos de se assemelhar ao ideal que é nosso Senhor. Aqui ele dá um exemplo de Newton, que os senhores conhecem. Conta-se que Newton era preguiçoso em criança. Na escola, enfileirava entre os mais atrasados da classe. Mas um dia jogou a pancada com um camarada que era melhor aluno do que ele, venceu. Esta vitória aparentemente mesquinha decidiu-lhe o futuro. Newton resolveu também vencer o condiscípulo pelo saber e dentro em pouco tempo era considerado o estudante mais classificado do curso. Esta é outra condição que hoje em dia, como os senhores não brincaram na rua, os senhores não sabem o que é o espírito de competição. Talvez jogando videogame tenha algo disso. O homem, ele é competitivo. A gente quer ser o mais inteligente que o outro, a gente quer ser o mais rápido que o outro, a gente quer ser mais forte que o outro. Normalmente é assim. Então, em coisas, não estupidezes essa que mencionei, mas tem disso também. Então, assim, por que eu não quero ser mais santo do que fulano? Ou menos pecador que fulano? Então, decisão, esse espírito de emulação, de competição no bem. É o caso que o autor coloca de Newton. E por que falta isso? Voltamos ao que havíamos dito. Esta vontade medíocre, veleidosa, que foge do sacrifício. Demóstenes foi uma vez apupado pelos compatriotas em virtude da sua pronúncia defeituosa e jurou que não voltaria ao ágora
senão depois de ter corrigido aquele defeito. Assim fez, e veio a ser mais tarde um orador eloquentíssimo e assombroso. A vontade opera verdadeiros milagres. Então, assim, quando nós falamos de fato que não vamos fazer, nós não fazemos mais. Ou se vamos fazer um bem X, esse bem vai acontecer. E o homem tem que ser um homem de vontade firme. O músculo do homem está na sua vontade, não é o que a academia faz um desenvolvimento. Não, é a vontade do homem. Não existe um homem mais forte que um homem decidido. Aí nem a doença, consegue segurar um homem desse. Ele pode estar limitado em certo aspecto, mas ele não está derrotado pela enfermidade. É impressionante. E eu não falo de grandes santos, porque os grandes santos são exemplo disso, mas vários homens, na minha breve vida, já vi homens que eu nunca vi e nem soube o que aconteceu. Falo de parentes próximos, pessoas próximas, de faltar um dia ao trabalho porque estava com febre, jamais. O gripado encarou a vida inteira e trabalhou todos os dias da vida. Então, determinação. E assim, um simples exemplo serve para todas as outras coisas. E para concluir essa questão da vontade, vamos ver aqui o que o autor fala. Vitória é sinônimo de vontade. Então nós vamos vencer quando nós queremos obter a vitória sobre qualquer coisa. Costumava repetir aos seus alunos o Marechal quando era professor na escola de guerra. O triunfo de um exército depende muito mais da tenacidade dos chefes e dos soldados do que da superioridade de armamentos e da vantagem numérica. É a vontade de vencer que dá a vitória. Uma batalha que se julga perdida equivale desde logo a uma derrota. Isso é verdade. Quando nós temos, eu vou perder mesmo, vamos perder mesmo. Porque a nossa vontade não se esforça em obter o êxito. A vontade audaciosa e perseverante rasga montanhas, vence estreitos para facilitar as relações entre os povos, constrói milhões de monumentos que embelezam a terra, encoraja o esplendor e o missionário, devastadores dos continentes desconhecidos e disseminadores da civilização. E nós podemos ver isso porque somos católicos, nos nossos missionários, ninguém, nem a vida cômoda de uma Europa de muitos séculos atrás, conseguiu afrouxar os que desbravaram do norte ao sul do Brasil, homens valentes para levar o Evangelho de Cristo. Por quê? Porque quiseram. E quiseram o quê? O que Deus queria que acontecesse. Quem segurou os nossos missionários? Ninguém. Nem a morte. E hoje temos um país que, um dia foi católico. Então, diante disso, senhores, algumas coisas práticas. Nós falamos da questão deste enfraquecimento da vontade. A vontade do homem se faz fraca por uma coisa muito importante: estes quereres veleidosos. Quando a gente quer sem querer e fica forçando coisas que em definitiva e diante de Deus nós não queremos, a nossa vontade vai ficando elástica, porque queremos e não fazemos. Aí fica só aquele querer sem execução. Isso vai causando no homem uma frouxidão no querer. Outra coisa moderna que mencionamos, e aqui vamos fazer outra menção: a comodidade. Porque o querer algo nobre, mesmo que difícil, o fato de querer não faz que eu possa ficar atolado na dificuldade. A gente dá um passo maior do que o abismo que se mostra ser um obstáculo. A vida cômoda, o fácil, faz com que diante de coisas árduas aconteça um retrocesso. Então nós temos que querer o nobre, o certo, o verdadeiro, custe o que custar. Porque como somos católicos, nós temos o quê? O auxílio da graça de Deus. Então não existe algo impossível para um católico, ajudado com Deus, por Deus, nosso Senhor. E as coisas mais externas vão também prejudicando a vontade do homem. Por exemplo, as companhias ruins. Se nós andamos com covardes, nós seremos um covarde a mais. É assim. Se andamos com gente afeminada, vamos ser um afeminado a mais sobre a face da terra. As más companhias geram pessoas à altura. E a altura aqui é bem rasa, é o fundo de uma fossa. Depois, as modas desse século, porque o exterior
é muito forte para o homem. Nós conhecemos pelas coisas sensíveis. Então, as modas desse século para os homens, essas calças apertadas, esta questão estética de homem, eu não vou entrar nos detalhes para não ser cansativo mais do que tenho sido aqui, também faz com que o homem tenha uma vontade frouxa. Então temos que cuidar dessas coisas. Um dia os senhores vão se casar, se forem padres não terão o perigo que vou mencionar. Aí a sua esposa, a esposa do senhor, vão querer tirar a sua sobrancelha. Não deixe, porque equivale a uma castração, falando entre homens. Não deixe. Vão querer tirar a cutícula das suas unhas porque está feio. Se ela for o parâmetro, claro, a mão de homem é uma mão, a mão de uma mulher é outra. Não deixe, porque isso vai afetando a virilidade do homem. O homem, o belo para o homem não é o belo para uma mulher, são dois critérios diferentes. Depois, o árduo. Hoje em dia tudo tem rodinha, tudo tem um modo de carregar, mas nós, e nisso também o cavalheirismo que fazia que o homem exercesse a força física que tem, sem buscar mais do que há, ou desenvolver o que é capaz. Então também outra coisa, como a facilidade, é mais fácil ser um mal educado do que ser um cavalheiro. Hoje, por exemplo, um homem, mesmo que cansado, no ônibus ou no metrô, lotado, ele não dá o assento para a mulher. É porque ele está cansado? Não, é porque ele não é homem. Nós temos que ser cavalheiros. Então mesmo eu estou destruído, dor na minha coluna, mas tem uma senhora em pé. Senhorita, por favor. O fácil faz com que o homem seja menos homem, em todo o aspecto da palavra. Se numa ocasião há uma parva quantidade de comida, nós temos que ficar com o pior sempre. Em tudo, senhores. A pior cadeira para se sentar é a do homem. Ele não está para sofrer? Por isso Deus deu mais robustez para o homem que para a mulher, fisicamente falando. Nós temos como aguentar o mais incômodo, o lugar mais frio. Se está uma senhorita tremendo e o senhor tem um casaco, empreste. Nós temos o couro para aguentar isso, elas não têm. Então todas as facilidades da vida que o homem vai correspondendo no cômodo faz com que nossa vontade fique viciada pelo fácil, entorpecida, e não busque o árduo, o nobre, que é o viril. Porque, sem concluir o que vamos concluir na última conferência, na moral da história, o homem é o mais forte, o homem é a cabeça, e o homem é o que mais se lasca em tudo. E nisso ele se assemelha a quem? A Cristo crucificado, que é a plenitude da virilidade que devemos imitar. Então, resumindo, concluindo, moral da história, educar a nossa vontade, querer com determinação. Como somos católicos, tem uma luz da graça que ilumina a nossa vontade. E cruz, temos que nos deixar levar pelo caminho da Santa Cruz. E em tudo é o mais árduo, porque é o mais viril, em definitiva. E não se deixar favorecer pela comodidade gerada por este século que quer formar homens afetados, afeminados, que são acovardados, que na pior ameaça estarão lá prostrados diante do ameaçador. Não, porque a vontade firme com Deus, o sacrifício gera homens indestrutíveis. Aí vamos ter pais de família que estarão ali para defender sua casa, padres com as batidas bem postas, jovens que podem estar onde estiverem, mas terão convicção, porque o mal eu não quero, eu quero o bem, eu quero a virtude, não importa, se afasta do caminho pernicioso, das amizades perigosas. Então cria um caráter católico viril, que aí ninguém pode destruir isso jamais.